Fala galera, mais um vídeo começando no canal. Finalzinho de domingo aqui hoje. E eu vou estar trazendo aí para vocês um vídeo sobre um assunto que reflete bastante aqui na vida dos brasileiros, na verdade dos estrangeiros em geral. Porém é uma coisa que foi criada aqui dentro do Japão, certo? Vocês vão entender ao longo do vídeo, mas é uma curiosidade para vocês verem como que é o sistema aqui do Japão, como que é a cultura deles, né? O sistema de serviço deles. E então vai seguindo o vídeo aí. Vai ser mais um daqueles que eu tô andando na rua e conversando um pouquinho sobre um assunto em específico. Então, acompanha aí que é nóis. Se você conhece um pouco do Japão, ou pelo menos já pesquisou um pouco sobre, você vai saber que a jornada de trabalho japonesa ela é bem extensa e árdua. Descendentes que vêm do Brasil para trabalhar aqui no Japão, se não todos, 99% fala que o Japão é para poucos, porque as jornadas de trabalho elas são extensas. Em meio aos estrangeiros brasileiros que vêm para trabalhar aqui no Japão, criou-se uma cultura de que quanto mais horas extras você fizer, melhor é para você, porque consequentemente você vai estar ganhando mais dinheiro. E aqui acredito que seja um pouco diferente, porque aqui paga muito bem e dependendo, por exemplo, você tem um horário normal ali do seu salário. Porém, quando você entra nas horas extras, você ganha 25% a mais do valor que é acordado, né, durante as horas normais. Se acaso for à noite, você ganha mais 25%, que no caso seria o adicional noturno. Então, a partir disso, criou-se entre os estrangeiros a normalização, normalizou-se que fazer, quanto mais horas extras fizer, o emprego que tiver maior quantidade de horas extras é o melhor emprego. E esse tipo de pensamento não é uma coisa exclusiva dos estrangeiros. A priori, pode pensar que sim, porque os estrangeiros normalmente vêm para cá para ganhar dinheiro e ir embora para o seu país. É o que normalmente a gente vê. Só que quando está aqui, a realidade é totalmente diferente. Muitos gostam do lugar, se sentem bem, vê a qualidade de vida, as oportunidades que tem aqui no Japão e acabam morando aqui. Já outros continuam naquele pensamento de eu vim para ganhar dinheiro, vou juntar o máximo que eu posso e vou embora. Geralmente essas pessoas que têm esse pensamento de ir embora são as que dão maior valor para as horas extras, trabalhando ali longas jornadas sem se preocupar com saúde, sem se preocupar com bem-estar. Porém, isso não é uma cultura que nós imigrantes trouxemos para o Japão e os japoneses simplesmente acataram a ideia. Isso foi uma coisa que as pessoas tiveram que se adaptar ao sistema japonês. Ou seja, quando os imigrantes chegaram, já existia essa questão das horas extras. Essa cultura de que fazer hora extra é melhor, ganha mais dinheiro, é bom, e isso e aquilo, né? Aquele papo de sempre. No ano de 2013, saiu uma notícia no Japão onde uma repórter da maior emissora nacional de televisão chamada NHK, ela morreu de insuficiência cardíaca congestiva. Isso significa que seu coração ficou tão fraco que ele não conseguiu mais bombear sangue suficiente para o seu corpo. Essa repórter, chamada Miwa Sado, registrou no mesmo mês de sua morte mais de 160 horas extras de trabalho. A partir disso, sua morte foi oficialmente designada ao termo japonês que é karoshi. Ou seja, essa mulher morreu de karoshi e ela tinha apenas 31 anos. No ano de 2015, outra grande empresa de publicidade japonesa chamada Dentsu presenciou um episódio de karoshi, quando uma funcionária ela se suicidou após longas jornadas de trabalho. A partir desses casos, trouxe à tona a discussão sobre condições de trabalho e levou a implementação de medidas para limitar horas extras nas empresas. Uma outra empresa de telefonia e tecnologia, a NTT, também lidou com questões parecidas. Só que
essa empresa, ela começou, né, a partir desses casos, ela começou a promover iniciativas de saúde, bem-estar, reduziu carga horária e fez ali um suporte psicológico. Ou seja, já ali ela já tomou algum tipo de medida para evitar e já frear os casos de karoshi. Parece que não é tão bom assim fazer hora extra e trabalhar além do limite, além da sua capacidade física, não é verdade? Mas não cabe a nós julgar o que essas pessoas fizeram ou o que as empresas fizeram para essas pessoas. Isso está muito além do que a gente pode imaginar. Tem uma questão cultural por trás disso. Por que, que os japoneses se dedicam tanto ao trabalho? Por que, que eles literalmente trabalham até a morte pelas suas empresas? E o que, que é esse termo karoshi? De onde que veio? Como que surgiu isso daí? Ao final da Segunda Guerra Mundial, onde ficou marcado na história e ficou marcado no Japão, na cultura japonesa, as duas bombas atômicas, as de Hiroshima e Nagasaki, a economia japonesa ela ficou bem escassa, bem abalada. Diante disso, o primeiro-ministro da época, chamado Yoshida Shigeru, ele tomou medidas para contornar essa situação que o Japão se encontrava. E ele queria simplesmente fazer com que o Japão se tornasse uma das primeiras economias do mundo. Então ele fez o esforço de realizar um pacto entre grandes empresas, né? Ele pegou as empresas aqui do Japão, as grandes corporações, e fez um pacto com as empresas, que consequentemente isso afetaria os trabalhadores dessas empresas. Ou seja, as empresas elas se comprometeram em prover um acordo de trabalho para a vida toda, enquanto os trabalhadores pagavam com lealdade ao local de trabalho. Ou seja, as empresas davam, podemos dizer, um trabalho vitalício ali para o trabalhador, pagava o salário, recompensava os trabalhadores com as longas jornadas de trabalho, tanto que isso hoje em dia é a cultura dos 25% de hora extra do adicional noturno. E enquanto os trabalhadores falavam assim: ah, beleza, você vai me pagar certinho, vou ter emprego, então eu vou dedicar o máximo, vou ter lealdade aqui nesse trabalho. E óbvio que, através dessas medidas que esse primeiro-ministro tomou, o Japão é hoje, se eu não me engano, a terceira ou a quarta maior economia do mundo. Consequentemente, isso trouxe benefícios para o Japão em geral. O comprometimento desses trabalhadores era tão grande que os trabalhadores eles nem se importavam mais com a saúde, eles só queriam saber de trabalhar, trabalhar e trabalhar. Apenas 10 anos depois dessa reforma de Yoshida, desse comprometimento entre empresas e trabalhadores, começou a aparecer os casos de morte súbita ocupacional, registrando casos de trabalhadores que morreram de ataques do coração e derrames relacionados à privação de sono e à exaustão causada pelo trabalho. Com base nessas informações, a galera que nasceu ali no período pós-guerra, por volta ali de 1960 para frente, que é considerada a geração X, cresceu em um Japão que estava ali se reerguendo de uma Segunda Guerra Mundial. Cresceu vendo e valorizando a lealdade e a dedicação ao emprego. Para essa geração, trabalhar longas horas era visto como uma demonstração de compromisso com o país, já que quem conhece um pouco do Japão sabe que a cultura aqui é muito forte. A lealdade ao país é muito bem vista pelos japoneses. As condecorações, né, o patriotismo japonês é bem forte. Quem vive aqui vê muito disso. E como eu disse anteriormente, isso é uma coisa cultural. Olha para você ver da pós-segunda guerra. E isso reflete até hoje na geração atual. Tanto que é normal, você anda um pouco nas ruas de Tóquio, acredito que é mais fácil ver nas ruas de Tóquio, trabalhadores dormindo na rua, com seus ternos, com suas pastas. Simplesmente os caras dormem na rua, deita ali, toma uma cerveja, fica bêbado, dorme na rua, cara. Mano, isso é coisa de louco. Aqui também, acredito que você já deve ter ouvido falar
dos famosos hotéis cápsula que tem aqui no Japão. Aquilo nada mais é do que uma criação feita justamente para esses trabalhadores que perderam a hora no trabalho e, tipo, dá um certo horário da noite, não tem trem para voltar para casa. Então, esses hotéis cápsulas são o lugar perfeito para esse trabalhador que está sozinho passar a noite. Esse é o real motivo dos hotéis cápsulas que é tão famoso no mundo, né? Só que tem uma história meio cabulosa por trás deles. Então, aquela geração pós-guerra que tinha como cultura que trabalhar era uma forma de demonstrar que estava bem empenhado, era uma forma de receber um tipo de condecoração, ela foi vendo que, com o passar do tempo, colegas próximos foram caindo vítimas do karoshi, que é a morte por excesso de trabalho. Isso acabou gerando um impacto e uma sombra sobre seus próprios esforços e escolhas de vida, que era simplesmente trabalhar até a morte. Bom, e o tempo foi se passando e as novas gerações que começaram a nascer, elas também começaram a questionar aí essas rígidas normas de trabalho, essas longas e extensas jornadas de trabalho, porque eles buscavam ali ter um equilíbrio ali entre o trabalho e a vida pessoal, né? Ou seja, o lazer e a vida profissional. Mas mesmo assim, a, a cultura do trabalho, né, empregada, ou seja, iniciada ali pelo primeiro-ministro, ela era muito forte, né? Ainda tinha aquele negócio de você trabalha, se dedica ao máximo ao seu emprego, você vai receber uma condecoração. Isso demonstra que você está se dedicando ao bem do país, ao bem como um todo. Ainda é muito forte, até os dias de hoje, né? E com o tempo surgiu um termo entre os japoneses que é o shikataganai, que simplesmente é não tenho o que fazer, ou então eu não posso fazer nada. Isso está enraizado na cultura deles. Então, nessa cultura de não tenho o que fazer, não posso fazer nada, isso leva muitas pessoas, muitos japoneses a aceitar aí as situações insustentáveis no trabalho, de cansaço extremo, longas jornadas de trabalho. Enfim, essa geração acabou vendo aí o aumento na taxa de suicídio entre jovens, adultos, entre a população japonesa em geral, com dados alarmantes, tanto que em 2020 o Japão registrou aí mais de 20 mil casos de suicídios. E essa alta taxa de suicídio que tem aqui no Japão, né, como eu disse, frequentemente afeta a maioria dos jovens, é nada mais, nada menos que um reflexo da sobrecarga emocional e do estigma ali em torno da saúde mental que essas pessoas são submetidas no trabalho, em escolas. Aqui no Japão, muito se fala do bullying. O bullying aqui também é responsável pelo suicídio das crianças, dos jovens em geral. As expectativas sociais, a pressão do trabalho, falta de suporte pode e acaba se tornando um fardo que eles não suportam. O governo japonês tem tentado implementar algumas políticas para combater o karoshi, né, que é a morte por excesso de trabalho, e tentar aí melhorar a saúde mental dos trabalhadores em geral. Mas a mudança nessa cultura deles é um processo que leva tempo, né? Pensa, você mudar a cultura de um país por inteiro, uma cultura. Porque a cultura, quando você fala cultura, é algo que está aí há muito tempo, né? Tá, acompanha uma população durante vários anos. Ou seja, e uma geração ensina a outra. Então é um processo lento, gradual, que pode demorar aí séculos para mudar essa forma que eles enxergam o trabalho aqui, né?